A média histórica de chuva para o mês de setembro em Varginha é de 80 milímetros. Mas, até agora, o município não registrou qualquer precipitação nesse período. E isso também ocorreu nos meses de julho e agosto. Para a cafeicultura, essa estiagem prolongada pode representar perdas em qualidade e produtividade para a safra 2020-2021. Já superamos 100 dias sem uma gota de chuva dos céus. Se nós humanos sentimos os efeitos da secura, imagine as plantas. No cafezal, por exemplo, abundante no sul de Minas, o potencial esperado de produção pode sofrer danos, explica o agrônomo André Garcia, da Fundação Procafé. Isso ocorre porque algumas plantas não conseguem atingir a granação necessária a uma colheita de alta produtividade pela falta de água. Normalmente, o pessoal costuma falar sobre volume de chuvas em quantidade que choveu no ano. Esse ano, a gente tem uma adversidade totalmente anormal, que aconteceu o seguinte: choveu um recorde mensal em janeiro e fevereiro. Com isso, o volume acumulado tá bacana, tá ótimo. Porém, depois de março não houveram mais chuvas e normalmente é necessário acontecer chuvas. Ou seja, aquele excesso de chuva de janeiro e fevereiro não conseguiu infiltrar no solo. Então foi uma água que foi não aproveitada pelo solo no armazenamento. E a partir de março a gente veio decrescendo continuamente o volume de água armazenada no solo. Então nesse momento a gente está assim com um déficit hídrico acentuado. Ao final de agosto já era preocupante, nós achamos que iria começar a chover no início de setembro e entrou agora setembro novamente sem chuvas, algumas chuvas pontuais de baixo volume, porém que não conseguiram suprir a demanda da cafeicultura de maneira geral. Com isso a gente está agora com o quê? Passamos do limite. Normalmente é tolerável até 150 milímetros de déficit. E a gente está bem acima, na grande maioria das fazendas produtoras de café, a gente está bem acima desse limite tolerado, já com danos na planta. Ainda é prematuro quantizar a perda na lavoura, devido à estiagem prolongada. Certo é que a planta café já sofre com os efeitos negativos da falta de água. O armazenamento de água no solo, ele é variável de cada local, cada fazenda, cada talhão para talhão. São vários fatores que interagem como se fosse uma esponja, a capacidade de absorção e retenção de água de uma esponja. Existem inúmeros fatores. De maneira geral, a grande maioria, independente da situação de uma boa capacidade de armazenamento, as lavouras já estão em situação de dano acumulativo. O que nós chamamos isso de dano acumulativo? Aquelas lavouras que estavam projetando uma safra para o ano que vem, a cada dia sem chuva, nós vemos que ela está tendo um efeito de redução no potencial de produtividade para a próxima safra. Os produtores podem visualizar facilmente as lavouras da seguinte forma: existe um ponto que nós chamamos de ponto de murcha permanente. É o ponto a partir do qual a planta murcha as folhas, e mesmo com um dia fresco, na manhã do dia seguinte, ela permanece ainda com aspecto murcho. Esse ponto é onde fisiologicamente já está sendo comprometido e afetando em danos para o potencial do ano seguinte. É ainda muito cedo, a gente sabe que a variabilidade de fatores, cada lavoura está num nível de dano. Tem produtores que não tiveram danos, mas a grande maioria tem vários níveis de danos, que a gente chama. Então não é possível, qualquer informação que for dita em cima de números é uma informação sem embasamento técnico. A irrigação artificial é bom recurso para equilíbrio hídrico no cafezal, mas sozinha não faz milagres. Outras práticas, como nutrição da planta e reequilíbrio de solo, não podem conter falhas, ressalta o agrônomo André. Os produtores com lavouras irrigadas, eles estão fazendo uma reposição contínua da perda de água, simulando uma condição normal, estimulando a florada a partir de setembro e repondo essa lâmina diária aí e fazendo. Então é a única forma que existe hoje de evitar esses danos por condição de seca. Apesar dessa longa estiagem, segundo o Instituto Climatempo, Varginha tem previsão de chuva ainda em setembro. E isso deve ocorrer já a partir do próximo domingo e pelo menos durante 4 dias até o fim deste mês.